Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O senador Eduardo Braga, que é o relator da proposta de emenda à Constituição, que muda o sistema tributário brasileiro, apresentou ontem, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o seu relatório ao projeto de reforma tributária recentemente aprovado na Câmara dos Deputados. O relato do senador altera substancialmente a proposta que foi aprovada pelos deputados ao fim do primeiro semestre deste ano, o que significa dizer que, se o seu relatório for aprovado no Senado, a matéria terá que voltar para a Câmara dos Deputados. E assim, neste ano, não teremos a tão sonhada reforma tributária. Os senadores apresentaram 669 emendas ao texto que havia sido aprovado na Câmara dos Deputados e encaminhado para o Senado. Dessas 669 emendas, o relator acolheu 183. Pela proposta do senador Eduardo Braga, se aprovado o seu parecer, ficam extintos diversos tributos sobre o consumo atualmente existentes e cria dois impostos, dois tributos. Um de competência federal, chamado Contribuição sobre Bens e Serviços, que será conhecido pela sigla CBS, e outro compartilhado por estados e municípios, que é o imposto, será denominado de Imposto sobre Bens e Serviços, conhecido pela sigla IBS. A proposta também abre espaço para a criação do imposto seletivo, que incidirá sobre produtos maléficos à saúde ou ao meio ambiente, como bebida alcoólica e cigarro. No nível federal, são extintos o imposto sobre produtos industrializados, hoje chamado de IPI, e também a contribuição ao Programa de Integração Social, conhecido como PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Já nos níveis estadual e municipal, serão extintos dois impostos: o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, que é cobrado pelas prefeituras, e o Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, conhecido como ICMS. Segundo o estudo da Consultoria Legislativa do Senado, não se trata de mera troca de nomes. O IBS e a CBS poderiam resolver alguns dos principais problemas do sistema tributário nacional, entre eles a tributação em cascata, em que o imposto é pago várias vezes durante o processo de produção ou de comercialização de um mesmo bem.
Vamos ouvir parte do que disse o senador Eduardo Braga para os seus colegas na Comissão de Constituição e Justiça, na apresentação do seu relatório sobre a reforma tributária. Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Essa PEC tem como fundamento duas grandes mudanças da cobrança dos impostos, da origem para o destino e a alteração do incentivo para o desenvolvimento econômico, que deixa de ser fiscal para ser orçamentário. E, neste novo contexto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional nasce como um dos principais instrumentos da reforma tributária para substituir os benefícios fiscais, que, ao longo dos tempos, alimentou a guerra fiscal no país e ajudou a construir uma política permanente de redução das desigualdades econômicas e regionais. Por isso mesmo, precisa ser robusto. O texto aprovado na Câmara dos Deputados em 7 de julho estabelecia um aumento progressivo do valor até atingir o teto de 40 bilhões em 2033. O Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, CONCEFAZ, pediu 75 bilhões. Os governadores que participam do Conselho de Desenvolvimento e Integração Nacional, Integração Sul, CODESUL, chegaram a pleitear 80 bilhões. Conseguimos chegar a um meio termo. Com o aval do Ministério da Fazenda, garantimos um aumento de 50% no valor previsto inicialmente, ou seja, um aporte extra de 20 bilhões de reais ao pleito dos estados. Assim, chegamos a 60 bilhões de reais ao Fundo de Desenvolvimento Regionais. Bom, os senadores continuam discutindo a proposta de emenda constitucional que limita poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras cortes da Justiça brasileira. Ontem foi o segundo momento de discussão sobre a matéria. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Senado destaca que a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vista no Tribunal Superior Federal e nos demais tribunais passou nesta última quarta-feira pela segunda sessão de discussão. São necessárias 5 sessões até a votação em primeiro turno. Como regra geral, a PEC veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral ou que suspenda ato dos presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. A decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado, em contraposição à decisão colegiada, que é tomada por um conjunto de ministros, tribunais superiores ou desembargadores dos tribunais de segunda instância. A proposta também estabelece prazo para os pedidos de vista, que devem ser concedidos coletivamente pelo prazo máximo de 6 meses, com a possibilidade de uma única renovação limitada a 3 meses. Antes da PEC ser votada em plenário, outras discussões acontecerão. E isso significa que se consolida mais ainda o desejo dos senadores de fazer alterações na Constituição para limitar poderes de ministros das Cortes Superiores da Justiça Nacional. Agora só falta o presidente Lula assinar o ato de nomeação de Teodoro da Silva Santos, agora já ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para ele assumir o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ontem, os senadores aprovaram a indicação do nome de Teodoro, tanto na Comissão de Constituição e Justiça,
quanto no plenário daquela Casa do Congresso Nacional. Como explicamos ontem, a nomeação de um ministro de qualquer das cortes da Justiça brasileira é um ato complexo, por depender do chefe do Poder Executivo, que o indica, e do Senado da República, que referenda ou não o ato presidencial. E do Senado da República, que referenda o ato, já aconteceu ontem. Só depois da decisão do Senado é que se completa o ato, pois dele, o presidente da República, só depois dele, o presidente da República pode assinar a nomeação do seu indicado para, no caso aqui, o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Teodoro fez emocionado após a sessão da Comissão de Constituição e Justiça o agradecimento por aquele momento, inclusive ao padre Cícero Romão Batista, de quem é devoto. Vamos ouvi-lo. Agradeço ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por me haver escolhido dentre nomes tão qualificados que tanto honra o Poder Judiciário brasileiro. Respeitando todos os credos, como nos impõe a Carta Magna da República, sou grato a Deus, pois sem Ele nada sou e nada teria, bem como a intercessão do padre Cícero Romão Batista, de quem sou devoto, por jamais esquecer minha origem e valiosas raízes culturais perenizadas no rincão caririense. Durante 18 anos de exercício na condição de promotor de justiça e, depois como procurador de justiça, sempre defendi de modo intransigente a defesa da ordem jurídica, do regimento democrático e dos interesses sociais e individuais. Focado nesta concepção jurídica e sob a proteção divina, cheguei ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 2011, função que desempenho até hoje. Criei, então, a Comissão Permanente de Segurança, da qual fui presidente por 4 gestões, de 2011 a 2019, e coordenador da Comissão Permanente de Articulação Federativa e Parlamentar do Nordeste, perante o Conselho Nacional de Justiça, além de vice-presidente do Colégio de Corregedores de Justiça do Brasil. Todos esses anos representam apenas parte do que vivenciou este que vos fala. Menino negro, filho de uma açougueira, nascido e criado em numerosa família pobre nordestina, dividindo com irmãos o exíguo espaço de humilde casa, com 18 irmãos, o exíguo espaço de humilde casa, lá em Juazeiro do Norte. A vida me levou ao enfrentamento de muitas batalhas e percalços, mas com fé e paciência, bom senso e determinação pude superá-los. Não é minha intenção carrear atitudes solidárias, porém, tão somente mostrar que a minha história se confunde com a da grande massa da nossa população brasileira. Portanto, com toda humildade, nada mais gratificante do que ter a honra de ocupar uma cadeira no Tribunal da Cidadania, corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. A todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, com as atualizações feitas no nosso blog, temos que a indicação de Teodoro Silva Santos e outros 2 são aprovadas na CCJ do Senado. O desembargador apresentou aos membros da comissão sua experiência como delegado, promotor, procurador de justiça e magistrado ao longo de 47 anos dedicado ao serviço público.
Temos também que deputado destaca ganhos financeiros para Fortaleza com a festa de Réveillon. Além da festividade, ele afirmou que a cidade tem mais de 200 obras em andamento e nenhuma delas está paralisada. Cláudio Pinho pontuou que há contínuos esforços para melhorar a educação e a saúde na região e com o intuito de promover bem-estar da sociedade, especialmente aqueles em situação mais humildes, estamos sempre buscando soluções para aliviar o seu sofrimento, também pontuou o deputado. Temos sobre os números de violência, que apesar da grandeza da violência aqui no Estado, o governista diz que o Estado é referência na segurança. Petista de Assis Diniz destacou ser necessário separar casos pontuais, como o ocorrido na Areninha, no João Paulo II, aqui em Fortaleza, onde o adolescente de 14 anos foi assassinado, daquilo que vem acontecendo no chamado crime organizado. Para de Assis, o crescimento da criminalidade em alguns estados, dentre eles aqui o Ceará, diz respeito à origem de grupos milicianos que em suas falas se apoderaram da estrutura do Estado brasileiro. Em resposta a críticas, petista diz que a oposição manipula forças de segurança aqui no Ceará. Reginaldo respondeu a um pronunciamento feito por Guilherme Sampaio, que também defendeu a gestão de Elmano e do ex-governador Camilo Santana. Segundo o opositor, é preciso que o governo do Estado apresente um projeto para a segurança e a fim de resolver os problemas nas comunidades e devolver a paz para a nossa Pereira e o interior. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete sobre mudança nos impostos. A Câmara Federal aprova o projeto de taxação de super ricos e de fundos de alta renda no exterior. Foram 323 votos a favor e 119 contra em uma abstenção. A Casa rejeita destaques e o texto agora segue para análise do Senado Federal. Com os destaques do Globo, temos destaques sobre o conflito em Hamas, que tanques de Israel invadem Gaza e recuam após operação seletiva. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre o governo Lula, que filho de Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, negocia publicidade com a Caixa Federal. Agora sobre o controle do Centrão, Lira filho representa veículos de mídia que participam de campanhas do banco. E o presidente da República tem apoio majoritário do Centrão no primeiro teste da pauta econômica após ceder mais ainda no Congresso Nacional. Muito bem. Maria Luísa Fontinelli, ex-prefeita de Fortaleza e também deputada estadual e federal, visivelmente emocionada, agradeceu a homenagem que recebeu ontem na Câmara dos Deputados. Vamos ouvi-la. Entre a imanência e a transcendência que perpassa essa homenagem. Enquanto a Câmara e demais poderes mantêm a estrutura do capital, no meu caso, como mulher homenageada, tenho dedicado minha vida não só contra a violência e discriminação da mulher e demais seres humanos, mas um projeto para mudar o mundo e o sistema capitalista. A luta da anistia, capaz de galvanizar corações e mentes, que nos tornou guerreiras, e o enfrentamento do crime organizado em relação à violência sobre a mulher e a prostituição infantil, nos fez mulheres destemidas, a exemplo de tantas companheiras, como Vana Sidor, Lourdes Albuquerque, Célia Zanetti, Rosa Fonseca e Sandrinha. Esta é uma oportunidade histórica. A realidade encontrou no pensamento da crítica radical do valor de associação, texto que foi descoberto nos rascunhos do capital, que apontam a fronteira histórica do capital. Esse sistema deslocou homens para a produção e mulheres submetidas ao lar. Aos homens foi reservado o espaço do valor e da mulher, a reprodução do trabalho, da força de trabalho, e isso configura dois mundos distintos.
Essa sociedade é a sociedade do macho, branco, ocidental. O valor é o homem. E agora, esse sistema entra em colapso. O patriarcado entra em crise e tem que ser superado. Chegou a hora de nós, mulheres, comandarmos o mundo e construirmos uma nova história. Essa sociedade vive muitas crises, não só a violência, suicídio e essa guerra insana e tenta nos levar para o abismo. Portanto, conclamamos não só as mulheres, mas os homens sensíveis a construírem uma sociedade da emancipação humana, de seres livres, humanamente diversos, socialmente igual e ecologicamente uma vida exuberante e bela. Esta é a Maria Luísa Fontinelli, que conhecemos há muitos anos. Bom, ao proferir esse discurso, Maria Luísa teve que se socorrer do pessoal da área de saúde lá da Câmara dos Deputados para, a partir da medição de sua pressão, ver como é que estava o nível de sua saúde naquele momento realmente muito emocionante para ela e para todos que ouviram o seu pronunciamento. Sobretudo, nós notamos aqui os aplausos quando ela citou a Rosa da Fonseca, que já morreu, foi a grande companheira dela em todos os momentos da luta política que ela enfrentou, desde as disputas por vagas na Câmara Municipal de Fortaleza, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, sem esquecermos a luta árdua que foi para chegar ao comando da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Maria Luísa, como já dissemos em outras oportunidades, deixou a vida político-partidária, mas não deixou de atuar no campo da sua ideologia, trabalhando no campo social, mesmo com a saúde deveras abalada. Maria Luísa já foi vítima de algumas doenças sérias que ela vem combatendo com muita força, com muita vontade de viver e está vivendo. Essa homenagem prestada a Maria Luísa Fontinelli, ex-prefeita de Fortaleza, ex-deputada estadual e ex-deputada federal, ontem na Câmara dos Deputados, foi uma iniciativa da deputada federal Luiziane Lins, ex-correligionária de Maria Luísa no PT. Maria Luísa iniciou a sua vida pública aqui em Fortaleza, no Partido dos Trabalhadores. Dele saiu quando divergiu sobre o comportamento de alguns dos seus correligionários, tanto no plano estadual quanto no plano federal. Pois bem, a deputada federal Luiziane Lins também falou sobre a importância da homenagem a Maria Luísa Fontinelli. Vamos ouvi-la. É com imensa alegria e gratidão que nos reunimos hoje para celebrar e reconhecer a vida dessas mulheres que são parte da nossa história de luta por emancipação e direitos. E dentre essas mulheres, temos a honra de homenagear uma voz incansável na defesa da igualdade de gênero, uma mulher nordestina, cearense, que ainda na década de 70 acreditou na capacidade e na força da mulher como agente de mudança de cultura e transformação da sociedade. Essa mulher esteve à frente do movimento feminino pela anistia,
mostrou como mulheres organizadas têm representatividade e podem impactar positivamente e transformar a realidade. Essa militância levou à fundação, no começo da década de 80, da União das Mulheres Cearenses, uma organização que combatia práticas e discursos machistas e que defendia a maior participação das mulheres nos espaços de decisão. Liderando esse movimento ao lado da nossa querida, grande Rosa da Fonseca, estava Maria Luísa Fontinelli, a quem, em nome de tantas que estiveram juntas nessas trincheiras, agradeço pela contribuição decisiva na organização da luta feminista no meu Ceará, e que foram, para mim, inspiração de luta e são inspiração de vida até o final dela. Eu terei todas elas, até o final da minha vida, eu terei todas essas militâncias como um grande referencial. Não é à toa que fui a segunda prefeita de Fortaleza, de uma capital, mulher, muito inspirada na luta, na trajetória e na coragem da Maria Luísa. Maria foi a primeira mulher prefeita eleita em Fortaleza, mas Maria também foi a primeira prefeita eleita de capital no Brasil. E Maria foi a primeira prefeita eleita de capital do Partido dos Trabalhadores. Então imagina o que é, se agora o negócio não é fácil para nós, todo dia, porque o machismo não dorme, todo dia a gente precisa estar provando alguma coisa para alguém. E às vezes a gente precisa ser 3 vezes melhor do que um homem para ser reconhecida como igual. Não acabou isso, mas nós avançamos e avançamos muito. Se hoje os desafios... Bom, repito que a homenagem foi muito justa. Esse reconhecimento da Luiziane a engrandece, ela dando essas demonstrações de força da Maria Luísa Fontinelli. Luiziane não tem o mesmo grau de luta ainda de Maria Luísa Fontinelli. Na verdade, ela é bem mais nova do que a Maria Luísa Fontinelli, mas ela tem uma vida muito parecida com a de Maria Luísa Fontinelli. Ela também tem sido uma vencedora na política do Estado do Ceará, sem ter parente importante na política que o colocasse debaixo do braço para fazê-la o que ela é hoje, desde vereadora de Fortaleza, deputada estadual e prefeita 2 vezes da capital cearense. São 2 mulheres que têm a política cearense de muito valor, que merecem toda a nossa consideração. E, como Maria Luísa já está afastada da vida político-partidária, nós temos que reforçar o trabalho de Luiziane Lins e tantas outras que venham a crescer no cenário da política cearense, como as 2 cresceram. Com essa observação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã, a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!